Olá pessoal, nós somos os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Pereira Torres. E o nosso tema ele está relacionado à economia açucareira na época do Brasil Colônia. No decorrer do nosso trabalho, vocês poderão ver, pelas nossas apresentações, como ocorreu isso, como ocorreu a economia açucareira lá naquela época. Bem, como já mostramos, o nosso tema é a economia açucareira, né? A economia açucareira, ela pode ser considerada ainda, e por assim dizer, será uma grande forma do nosso país conseguir obter lucro, né? Com isso, é possível aumentar o capital de qualquer país ou nação. No nosso primeiro tópico aqui temos açúcar e escravos, a implantação de um negócio lucrativo. Mas antes de começarmos o nosso estudo mais aprofundado, nós podemos ter a ideia de que quando Portugal ele veio para o Brasil, nas terras, a coroa portuguesa veio, eles decidiram fazer uma coisa muito importante, que foi a colonização do Brasil. Mas para que Portugal decidiu fazer isso? Portugal ele decidiu porque ele tinha o pessoal de Portugal, os colonizadores, eles tinham medo, por assim dizer, das ameaças estranhas, que poderiam vir a ocorrer e assim eles perderem suas terras. Por exemplo, se eles decidissem sair e voltar ao seu país, quando eles retornassem, já podia estar outro país, outra nação na sua terra que antes seria conquistada. Uma forma, mas como Portugal ele conseguiu colonizar o Brasil, conseguiu tomar por assim posse dela, Portugal, a coroa portuguesa, decidiu implantar uma forma de meio lucrativa, assim para conseguir ganhar cada vez mais dinheiro e capital também para a sua nação. Uma forma muito importante, uma das formas que Portugal encontrou para fazer isso foi a produção açucareira, a produção do açúcar. É bom nós entendermos que não foi a única, nem primeira, mas foi uma das maiores, que até hoje ainda se estabelece no nosso país. A primeira foi a produção do pau-brasil, onde também se gerava lucro. Muito nós podemos ver na parte onde as capitanias hereditárias, por assim dizer, estavam localizadas. Nisso, houve uma estratégia muito inteligente da parte do Estado de fazer plantações de açúcar, de cana-de-açúcar, ao litoral do nosso país. Com isso, Portugal ele conseguiu, por assim dizer, ele conseguia ter uma boa plantação, uma plantação mais segura, e também ele conseguia exportar para os países, para a sua terra natal também, o açúcar de forma mais fácil, do que se ele fosse cultivado, por dizer, no interior, que nem era o caso da pecuária. Com isso, Portugal ele desenvolveu essa forma de comércio lucrativo, e o que aconteceu? Ele já ia começando um povoamento sistemático de tal produção, de tal produto. Com isso, em pouco tempo, Portugal, com sua nova implantação de açúcar, essa nova produção, ela conseguiu superar até então a produção do pau-brasil, que era a forma mais fácil ou maior, antes da produção de açúcar, de Portugal conseguir lucro. Com isso, foi possível com que houvesse cada vez mais a diminuição dessa cultura de produção de pau-brasil. Até o ponto que chegamos hoje, e vemos que não podemos mais produzir pau-brasil. E com isso, era muito importante
manter a produção de açúcar. Isso levou a produção de pau-brasil a se extinguir, né? E com isso, a produção de açúcar se mantém até os nossos dias, né? E a produção do pau-brasil, por assim dizer, foi extinta, né? É um gráfico aqui animado onde podemos ver como, quando Portugal ele chegou, né, como ele houve uma divergência, né? As raças, as etnias e também os povos que viviam antigamente no nosso país, eles, por dizer, foram expulsos, né? Não foram jogados fora, por assim dizer, levados a outro lugar, né? E ao decorrer do nosso trabalho, nós vamos entender, né, melhor esses pontos, vamos entender por que isso, né? Como a parte de escravos, como foi a parte de escravização da colônia no início, né? E também vamos entender que por que eles produzem açúcar, né? O engenho, a unidade produtora. E vamos ver cada vez mais, aprofundar-se nesse conhecimento da produção de açúcar. E assim podemos entender como eles obtinham lucro naquela época, naquele momento. Bom, como vimos no tópico anterior, após Portugal colonizar o Brasil, ele precisava de uma atividade econômica. Assim, eles foram acabando com a produção do pau-brasil e começando a usar o açúcar como algo lucrativo. Agora, por que produzir açúcar? Bom, foram dois motivos que levaram a coroa portuguesa a querer produzir o açúcar. A primeira eram condições favoráveis em alguns lugares do Brasil, condições naturais, que era a alta quantidade de chuva, calor intenso e solo de massapé em todo o litoral nordestino. Também porque eles tinham a outra questão, que era a experiência anterior, que era com a Ilha da Madeira e o arquipélago de Açores, onde eles obtiveram muito lucro com essas coisas. Para essa produção açucareira, eles tiveram uma grande ajuda da Holanda. Por quê? Porque enquanto Portugal produzia o açúcar, a Holanda tratava de refinar, transportar e revender o açúcar. Entretanto, revender o açúcar era bem mais lucrativo do que produzir em si. E assim, a Holanda obteve bem mais lucros do que Portugal. Agora caímos com o próximo tópico. Bom, como vimos, a extração do pau-brasil, a produção açucareira acabou superando a extração do pau-brasil. E para que ocorresse a produção açucareira, era necessário que houvesse um lugar onde tudo seja produzido. Esse lugar foi o engenho, que era os estabelecimentos onde o açúcar era produzido. Os historiadores classificam o engenho como a unidade produtora que mais trouxe lucro e prestígio na época colonial. Os donos desses estabelecimentos, que eram conhecidos como senhores de engenho, eram normalmente homens que possuíam muitas terras e autoridade. A autoridade ia muito além de suas terras, espalhava por toda a região. No século XVII, um padre jesuíta classificou os senhores de engenho como um título que muitos desejavam, porque trazia consigo o ser servidor, que era muito obedecido. Os escravos que trabalhavam no engenho, os senhores de engenho e os trabalhadores assalariados formaram a sociedade açucareira. Aqui podemos ver o engenho. Aqui temos os escravos que nele trabalhavam, os bois que ajudavam no transporte da cana-de-açúcar. Aqui vemos a moenta, que posteriormente veremos o que é. E todo isso aqui é o tipo conjunto do engenho. Os escravos que trabalhavam a cana-de-açúcar e a moenta. Bem, nós vimos anteriormente toda a estrutura do engenho, né? Nós vamos agora ver no geral como era essa estrutura física dessa economia açucareira. De início nós temos a Casa Grande. O que era a Casa Grande? Era um casarão térreo ou sobrado, onde o senhor de engenho, que era aquele homem de poder, ele morava juntamente com sua família e os escravos que serviam a ele, no caso dos escravos domésticos. Nós vemos também aqui a senzala,
que era uma construção rústica e precária, onde era a moradia dos escravos. Era uma espécie de galpão dividido por paredes, assim, em salas, basicamente. Em cada local desse, em cada sala, morava uma família ou um grupo de pessoas. Nas construções reservadas somente à produção, nós temos aqui a casa do engenho em si, que possui estruturas como a moenda e a fornalha. A moenda era uma estrutura onde a cana era moída para se ter aquele caldo, e as fornalhas eram tachos grandes onde esse caldo era fervido. Nós temos também a casa de purgar, onde o açúcar, depois de condensado, ele era branqueado, e os galpões, onde o açúcar, depois de se formar em blocos, ele era quebrado e ficava no pó. Por último, nós temos a capela. O que seria a capela? A capela era algo voltado à religião, onde as pessoas, dias de domingo, casamento ou funerais, estavam lá para missas e outras coisas também. No próximo slide, a gente vê aqui a casa grande. Podemos observar que é uma casa totalmente estruturada, totalmente favorável à moradia. No próximo slide, nós vemos aqui a casa grande. Nós vemos que é uma construção, mais uma vez, é apropriada para a moradia. Nós temos a senzala, a moradia dos escravos, uma construção rústica, e a casa do engenho, que era propriamente onde o açúcar era produzido. Todas as etapas da produção do açúcar passavam por aqui. Bom, como vimos anteriormente, vimos a parte estrutural, estrutura física de como ocorreu a produção açucareira. Agora nos aprofundaremos mais nas principais pessoas que participaram dessa produção açucareira. Vamos ver agora os diferentes tipos de escravos. Como sabemos, eles eram utilizados em vários tipos de trabalho. Seu trabalho variava de acordo com a sua atividade ainda a realizar. Sem contar também, eles sofriam grandes castigos e torturas. Como sabemos também, há vários tipos de escravos. Há aqueles de ganho, que trabalhavam com autonomia para seu proprietário, desempenhando diversas tarefas, como era o caso dos vendedores ambulantes, também entre outros. Sem contar também que o dinheiro ganho com essas tarefas que eles faziam, a uma parte iam para os seus donos, eles entravam aqui foi um consenso, e também ficava uma parte para os escravos, que eles utilizavam em suas receitas. Tínhamos também os escravos domésticos, que praticavam a atividade do lar, como, por exemplo, as cozinheiras, e as mulheres que, ali, vamos dizer assim, que arrumavam a casa. Como o próprio nome já diz, escravos domésticos, eles praticavam todo tipo de atividade do lar. Tínhamos também os escravos de aluguel, que essa aí foi outra forma de explorar a mão de obra. Como sabemos, os negros eles eram alugados a terceiros para variadas tarefas, como, por exemplo, engraxantes, barbeiros e entre outras atividades. Como podemos conhecer anteriormente, a gente viu alguns tipos de escravos. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da administração de um engenho. Os senhores de engenho, eles não administravam diretamente suas propriedades. Eles transferiam essa tarefa para um feitor, que em 1663, o senhor de engenho João Fernandes Vieira reproduziu um documento determinando as obrigações do feitor, que era encarregado de administrar o engenho do meio. Suas funções eram confessar os negros. Ele tinha que mandar confessar esses negros todos os anos. Todos os domingos e dias santos, ele tinha que fazer com que esses escravos ouvissem a missa. Se algum escravo estivesse doente e precisasse de um confessor, ele tinha que mandar chamar esse confessor. E todas as noites de sábado, ele tinha que ensinar as orações a esses escravos. Castigar os negros. Esses negros eles não poderiam ser castigados com pedaços de pau, com tijolos ou com pedras. Eles eram colocados sobre um carro e açoitados.
Quando eles já estavam bem açoitados, eles pegavam uma faca ou uma navalha bem afiada e cortavam o corpo e picavam o corpo desse escravo. Após picar todo o corpo desse escravo, ele dava um banho de sumo de limão, urina e sal. E após tudo isso, ele ainda ficava acorrentado alguns dias. Contar os negros. Ele tinha que contar esses negros todos os dias, e se desse por falta de algum negro, ele tinha que ser imediatamente procurado por todas as vias. Cuidado com a boiada. Ele tinha que mandar os seus melhores pastores pastorar esses bois nos melhores pastos da fazenda, e a mesma coisa que era feita com os negros. Esses bois eram contados todos os dias, e se algum estivesse faltando, ele tinha que procurar imediatamente esse boi. E o mesmo, ele tinha que cuidar de todas as feridas e bicheiras desses bois. Visitar as matas. Ele tinha que visitar essas matas, as matas da fazenda, e defender-elas. E até onde estavam localizados todos os marcos da fazenda, e não permitir que ninguém tirasse nada dessas matas sem a permissão. Todo esse processo era realizado toda a semana, ou pelo próprio feitor, ou por um negro de confiança. Cuidado com as casas. Ele tinha que ter o cuidado com todas as casas da fazenda, no caso precisasse de conserto. O mesmo era feito com as senzalas, e ele tinha que determinar que os lavradores cuidassem também das casas que estavam a seu dispor. Justificar a morte dos negros e dos bois. Todo negro que morria era justificada sua morte, porque morreu, como morreu, de que morreu. É a mesma coisa com os bois, porque tudo era tratado com muita clareza. Então, ele tinha que esclarecer tudo isso ao seu senhor. E todas as crianças que nasciam mortas, ele tinha que fazer um assentamento para essas crianças. Agora veremos no próximo. Bom, falarei agora da mão de obra. Além da experiência produtiva e de capitais, a produção açucareira ela necessitava de uma mão de obra para poderem manusear os engenhos. Isso utilizando trabalho escravo indígena, levando em conta também que foi encontrada solução relativamente barata para substituir a mão de obra. A partir do século XVII, ocorreu uma grande redução da população indígena, por conta das guerras que os colonos faziam contra os índios, também por epidemias e outros fatores. Isso fez com que o colono procurasse formas alternativas de trabalho, como o lucrativo tráfico de escravos. O tráfico de escravos, eles consideravam uma forma de ganhar muito dinheiro, outra forma de ganhar mais dinheiro. Isso ocorreu entre as costas da África, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Bom, como vimos aqui na imagem, isso aqui era dentro dos engenhos. Os escravos carregando a cana para a moenda para poder ocorrer o processo que eles faziam lá para adquirir o açúcar. Bem, o nosso tema que será estudado, o tópico, será o predomínio da escravidão africana. É bom nós entendermos por que os colonizadores eles preferiam assim a escravidão africana do que indígena ou de outros povos. Vários historiadores eles apontam vários conceitos, várias formas por que os colonizadores eles preferiam a escravidão africana, dos afrodescendentes, do que a indígena, que era o pessoal que vivia naquela região. Nós podemos ver 6 pontos que são apontados porque nós vemos acontecer cada vez mais naquela época a escravidão africana. Uma seria porque o índio ele não estava adaptado ao trabalho da lavoura. Assim, tiraria totalmente ele, por assim dizer, de curso. O índio ele estava cada vez mais adaptado com as suas plantações pequenas,
com as suas danças, suas tribos, né? E entre outras formas. O colonizador, para conseguir que o índio viesse a trabalhar para ele, né, precisava quebrar uma barreira cultural enorme que existia assim, naquela época. O índio, ele não estava adaptado e por isso não podia ser utilizado com isso. Mas vamos ver outros tópicos que nós podemos entender melhor. Bom, outro tópico também são as várias doenças transmissíveis que foram trazidas pelos colonizadores. Por quê? O índio, ele não era acostumado a tais doenças. E com o grande contato que eles tiveram com os colonizadores, eles começaram a contrair doenças como a gripe, a varíola, o que eles não estavam acostumados, e fazer com que eles acabassem morrendo. Assim, os colonizadores pensavam, por que continuar com a escravidão indígena, se eles morreriam tão rapidamente e eles só perderiam tempo e dinheiro? Bem, um outro ponto que também é mencionado seria porque os negros, né, os africanos, eles estavam mais familiarizados, né, e mais favoráveis àquele trabalho. Eles estavam mais adaptados a plantações enormes de gado, a indústrias, né, que eles trabalhavam, a produção de cana-de-açúcar. Eles já estavam mais adaptados com aquela forma, aquele jeito de vida, né, que eles já sofriam desde muito cedo. Outra razão também era a oposição da igreja. A igreja e a coroa eram contra a escravidão indígena, mas elas nunca disseram nada que se opusesse contra a escravidão africana. Podemos ver, né, o penúltimo ponto é a rebeldia dos indígenas. Né? Se os colonizadores eles fossem tentar à força, né, conseguir que os indígenas viessem trabalhar, isso ia gerar uma grande confusão, porque os indígenas eles poderiam haver fugas dentro deles, né? Eles ia haver uma rebeldia e ia só causar mais problemas cada vez mais aos colonizadores. E era o que eles menos desejavam naquela época. Além disso tudo, podemos ressaltar também a teoria de Fernando Novaes, que dizia que a escravidão indígena era algo que só daria lucro à coroa, enquanto a escravidão africana daria lucro a toda a metrópole. Aqui mostramos a imagem de como era a escravidão deles, como era a jornada de trabalho deles. Eles passavam os dias deles assim, sendo levados para tal lugar, trabalhavam e depois voltavam para seus aconchegados. Precisaremos agora como eram as condições materiais e o cotidiano dos escravos. Bom, os escravos, eles eram muito maltratados, mal alimentados e mal vestidos. Várias teorias classificavam que eles só tinham 3 P's a saber: pau, pão e pano. Eles eram super castigados, não comiam bem, não eram bem vestidos e tudo mais. Castigos. Os castigos eram os mais brutais possíveis. Os escravos, até simples animais, eram mais bem tratados que escravos. Aqui vemos o pelourinho, que era o que dava o açoite, que era o principal representante do castigo dos escravos. Eles eram presos, as mãos eram presas de uma madeira, de um tronco, amarrado, e o malfeitor dava chicotadas de acordo com a brutalidade, de acordo com o que eles tinham feito. Senzala. O conforto material dos escravos de engenho era mínimo. As senzalas elas consistiam de cabanas separadas por uma parede de barro e um telhado de sapé. Assim, mais especificamente, era uma construção enfileirada, separada por compartimentos, e em cada compartimento morava uma família. O vestuário. Observadores do século XVII, eles muitas vezes chegaram a dizer que os escravos eles andavam nus, expostos constantemente às oscilações do clima. Os homens, eles usavam uma cerola até o joelho, andavam sem camisa e com uma faixa amarrada na testa. As mulheres, elas já tinham uma vestimenta mais completa. Elas já recebiam saias, anáguas, blusa e um corpete. Mas essa roupa ela não era usada assim durante o trabalho dessas mulheres no campo.
essa roupa ela era usada mais só na hora da comercialização. Eles recebiam o pano de serra, que era um tecido grosseiro de fio cru. Aí por volta do século XIX, né, alguns viajantes eles começaram a comentar, né, já começaram a dizer que os escravos que faziam os serviços domésticos e os artesãos, eles andavam assim menos mal vestidos do que os que trabalhavam no campo. Bom, A alimentação deles eram de condições muito ruins. Eles trabalhavam muito e comiam muito pouco. Eles passavam tanta fome que eles chegavam a mendigar e até roubar por mais comida, por conta da fome que era enorme. E também eles teriam uma jornada de trabalho muito grande durante o dia. Bem, nós vimos até agora que nessa época do Brasil colônia, a economia açucareira era voltada para o exterior, somente para exportações e vendas exteriores, característica designada pela expressão plantável. Só que além disso, além dessa grande e principal característica talvez, nós observamos que alguns historiadores acreditam que a economia do Brasil não se voltou somente à exportação, se voltou também para uma economia interna, onde havia pequenos pecuaristas, pequenos proprietários e comerciantes que destinavam toda a sua produção para o mercado interno. Nós podemos até fazer uma comparação entre pecuária e a economia açucareira. A pecuária era uma atividade interna, ou seja, interna do país, né? Não ocupava a parte litorânea. Já a economia açucareira era uma atividade totalmente litorânea, era exterior. Podemos também fazer outra comparação, que é a questão que na economia açucareira nós temos a presença do trabalho escravo, por enquanto que na pecuária, pela presença dos bois estarem nos pátios, teria que ser um trabalho livre, porque não havia como os proprietários passarem o dia todo observando os bois. Então é isso. O mercado interno colonial também se fez presente na época da economia açucareira. Bem, depois de todas as nossas apresentações, de apresentarmos as características da economia açucareira no Brasil colônia, agora nós veremos um vídeo que é um breve resumo sobre toda essa época da economia açucareira. As terras descobertas em 1500 não tinham valor e caíam no esquecimento. A coroa portuguesa tinha mais o que fazer. Plantaram feitorias para os índios recolher o famoso pau-brasil através do escambo do pré-colonialismo. Se passaram 30 anos, mas nesse meio tempo o erro foi real. Ameaças, ataque francês no litoral, pois aqueles que ficaram de fora do tratado queriam seus direitos no novo mundo roubado. Portugal havia frotas no Brasil adentro, exploradores Gonçalo Coelho e o Gaspar de Lemos para patrulhar e proteger a região. O nobre Cristóvão Jacques traz a sua expedição. E assim teve início os 30 anos do país. Pindorama, Vera Cruz, muitos nomes e perfis. A primeira posição cristã é o Monte Pascoal, terra avistada pelo Álvares Cabral. Portugal precisava enfim colonizar, pois a ameaça francesa começava a perturbar. Em 1530 então veio a solução. Martins Afonso Souza traz a sua expedição. Com ela as primeiras mudas de açúcar, produto que daria muito lucro, muita luta. Em 1532 fundada a Vila São Vicente, mas o ouro procurado era ainda inexistente. Portugal queria colonização econômica, capitanias hereditária, solução tanto cômica. Transferia as tarefas e responsabilidades a 12 donatários com terras particulares. Eles tinham direito de explorar, escravizar, aplicar justiça própria e doar
Assis Marias, mas todo e qualquer lucro pertencia a Portugal, construindo o monopólio por pacto colonial. E para a autoridade o recurso era inexistente, muitas dificuldades e o índio resistente, que de 15 capitanias apenas 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente, as 2 se salvaram. Portugal precisava bolar um novo esquema, poder centralizado era um novo dilema, RA a solução, governo geral, dando início a nova fase do Brasil colonial. Agora nós, depois de assistirmos o vídeo, faremos um breve comentário sobre a economia açucareira, as principais características que a gente deve guardar. A gente deve lembrar que a economia açucareira acabou superando a extração do pau-brasil, também que foi escolhida a produção do açúcar por ser uma atividade que trazia muito lucro. Também devemos ressaltar que durante essa época da produção açucareira predominou a escravização africana, a escravização dos negros. Outra característica vai ser a presença do engenho, que era a unidade produtora, onde todas as etapas até chegar à produção do açúcar em si eram feitas lá. E por último, salientar que o mercado, naquela época, o mercado econômico do Brasil não era somente voltado para o exterior, mas também havia um mercado interno, na presença de pequenos proprietários e pequenos pecuaristas. A nossa apresentação termina por aqui e obrigada. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and